Bom dia. Fala, Pedrão. Tudo bem, irmão? Bom dia, Neitz. Nossa coordenadora adjunta. O Bardo Luciano Rinaldi aqui já entrou. Vou esperar ele me mandar o convite, senão eu mando aqui para ele. Dani, tudo bem, querida? Quanto tempo, hein? Vamos ver aqui se o Bardo vai mandar para mim. Vamos lá. Vou mandar aqui para ele. Vê se chegou, desembargador. Mandei para você aí, ó. Deve estar aí embaixo. Agora Tela. sim. Pronto, estamos aqui juntos, finalmente. Desembargador Luciano, tudo bem? Tudo bom, amigo? Deixa eu arrumar a câmera aqui, peraí. Não deixa ela cair, não. Tá. Pronto, Queria dizer pronto. queria dizer da alegria aí, da honra para a ESA Uma alegria nossa, amigo. de ter aqui nesse projeto das quartas processuais. A gente está aí alguns meses tentando, né, Verdade, verdade. emplacar essa live, mas acontece que as agendas, né, são cheias e tal, e final do ano aí também recesso, aquela loucura toda, né? Então, mas finalmente a Verdade. gente conseguiu. Vou botar aqui, o pessoal está pedindo para fixar o comentário aqui, já o tema da live, botei aqui embaixo agora, para o pessoal Boa. ficar sabendo. Deixa eu arrumar aqui a tela. Acho que eu tô É, meio torto ainda. Tudo bem. aumentou? Ah, Tá bom, tá bom, tá bom. bom, Acho que tá bom. Se tiver ruim, você me fala que a gente arruma aí. tá bom, não, tá ótimo, tá ótimo. Tá fixado o Beleza. comentário na tela aí? O pessoal tá vendo ou não? Tá, né? Acho que tá. Não sei. Deixa eu Bom, mandar aqui. pronto, fixei. Bom, Pronto. Luciano, como a gente está aqui numa live de processo civil da ESA, ambiente bem descontraído acadêmico, queria saber, já fazer uma convenção processual com você, já dispensar o uso do desembargador, se é possível. Claro, claro, claro. Maravilha. Bom, seguindo aqui a nossa liturgia, eu vou fazer sua apresentação e aí depois te passo para algumas considerações iniciais, tá bom? Claro, Bom, fica à vontade. desembargador Luciano Rinaldi, desembargador aqui do TJ do Rio de Janeiro, professor de processo civil da Emerge, presidente do Fórum de Processo Civil da Emerge, presidente da Comissão Supervisora de Cursos de Extensão e Pós-Graduação e Convênios e Parcerias da Emerge. Recentemente foi nomeado pelo ministro Fux, pelo presidente supremo, ministro Fux, para compor o grupo de trabalho no CNJ de fortalecimento dos precedentes judiciais. Informação quente, ele está na banca do próximo concurso da PGE, então concurseiros, fiquem atentos. Integrou diversas bancas de concurso para a magistratura aqui do Tribunal do Rio e também de Amazonas. Autor de vários artigos, livros, e eu especialmente destaco um, que eu até separei aqui, desembargador. É o seu livro sobre o Opa, Código de obrigado. Processo Civil de 2015, Recursos e Tutelas Provisórias, novos incidentes e temas relevantes. Então, pessoal, quem não conhece esse livro do desembargador Luciano, adquira, porque realmente é uma obra muito interessante. Bom, Obrigado, amigo. Luciano, dando início, então, aqui ao nosso bate-papo, eu vou fazer a pergunta que eu costumo abrir todas as lives, né? Nosso tema de hoje é mecanismos de aceleração do processo. Qual foi o motivo? Por que você escolheu falar sobre esse tema aqui na nossa live de hoje? Olá, Marcelo. Me ouvindo bem? Ouvindo O áudio ótimo. tá bom? Tá ótimo. Ótimo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da ESA. Realmente eu estava em falta, porque realmente esse ano foi um ano difícil lá na Emerge e no próprio tribunal para a gente poder continuar trabalhando, todos nós, na verdade, né? Então, na própria Emerge, foi um desafio grande, o volume foi muito grande, a gente não conseguia conciliar as nossas agendas para fazer, mas felizmente a gente consegue fazer. É uma alegria muito grande para mim estar aqui na ESA, você é coordenador de processo civil, brilhante advogado, brilhante professor, então a honra é minha de estar fazendo parte desse nosso encontro ontem, com a alegria de ser convidado da ESA. O motivo da escolha desse tema. Marcelo, eu vim da advocacia, né? Eu estou no Tribunal de Justiça, estou indo para 10 anos, desde que eu fui nomeado em 2011. E quando você sai da advocacia e vai para a magistratura, você tem o privilégio de ver, né, o outro lado do balcão, né?
E isso, eu sempre, quando estudo o processo civil, eu tenho uma visão muito prática do processo civil. Eu costumo dizer que o processo civil ele é um mapa, não é o tesouro. O tesouro é o direito material. O processo civil não é protagonista do direito. Não é para ser. Não é para ser. Quem pensa assim, com todo respeito, eu acho que não é o que a sociedade espera. A gente quer a solução em matéria tributária, em matéria consumerista, em matéria previdenciária, em matéria de direito civil. O processo é um caminho seguro para chegar a um resultado que é o direito material, o julgamento de mérito. Só que a nossa sociedade é muito beligerante e o nosso processo ele é arcaico. Nós temos rotinas processuais que são muito ainda arraigadas na ideia de processo físico. E o processo civil atual, o CPC 2015, ele tem mecanismos, sim, que podem acelerar de alguma maneira a marcha processual. A efetividade é fundamental, né? A ideia de razoável duração do processo. Não é um processo rápido. O processo rápido nem sempre será um processo de qualidade. Você quer uma boa solução em tempo possível. É muito fácil ter uma decisão sem contraditório, por exemplo, sem analisar a prova. Você vai lá e decide, pronto, improcedente. Não é isso que a parte espera, não é isso que a sociedade espera. Então, o primeiro ponto é a ideia de efetividade real e razoável duração real do processo. Eu acho que ainda o Código entrou em vigor em 2016, ainda há uma certa incompreensão em relação a certos temas, ainda algum desconforto em relação a outros temas do processo civil, algumas inovações. Eu acho que nós temos que ter um novo olhar do processo civil, especialmente os julgadores, livre das amarras do passado. A gente tem que esquecer o CPC de 73, que ele cumpriu bem a missão dele, mas ele foi concebido para outro momento histórico. A gente tem que ter um olhar prospectivo do processo civil moderno e, sobretudo, a partir das normas fundamentais, do modelo constitucional de processo, para que a gente resolva os problemas, que a gente tenha uma decisão de mérito efetiva, com qualidade, com fundamentação adequada e sempre dentro de uma interpretação possível, ousando um pouco, acho que a gente tem que ousar um pouco na interpretação das normas jurídicas, mas sempre com autocontenção por parte dos juízes. Então, foram esses motivos que me levaram a escolher esse tema, para a gente possa aqui juntos, porque você, advogado militante, pode também contribuir muito com as suas ideias, para que a gente possa ter um debate muito de mão dupla. Claro. Para pensar como é que o processo pode avançar. Não vai ser a solução, claro. O processo vai continuar sendo lento, porque a própria forma dele existir, ela não é célere. Mas a gente pode dar alguma acelerada nele. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, a questão do tempo, né? O processo ele tem que ter o tempo dele, né? O ministro Aires Brito, ex-ministro, né? Ele tinha uma frase que me marcava muito. Ele falava que a duração razoável do processo não é a obrigação de você de pisar no acelerador, mas de tirar o pé do freio, né? Então, assim, é um pouco isso, né? Então, bom, Luciano, mas dentro dessa linha que você já deu uma pincelada, que o CPC tem algumas ferramentas e mecanismos de aceleração do processo, o que você destacaria? Assim, quais são esses institutos, quais são esses mecanismos e como que eles podem efetivamente contribuir na otimização do tempo do processo? Bom, vamos lá. Eu separei alguns aqui que me ocorrem, algumas inovações e algumas ferramentas, alguns institutos que sempre existiram, mas nós temos que dar um pouco mais de ênfase, um pouco mais de relevância para eles. Primeiro é a tutela de evidência, né, que é uma tutela provisória. Nós sabemos que as tutelas provisórias são de urgência ou de evidência. A tutela de urgência é muito mais comum no dia a dia forense, mas eu vejo pouca utilização da tutela de evidência. A gente pode falar dela, de repente, no curso da nossa live hoje. Segundo, a improcedência liminar do pedido. Eu acho que há casos que nós podemos resolver questões de manifesta improcedência do pedido, fora das hipóteses expressas do artigo 332 do CPC. Isso é polêmico. Mas eu guardei uma pergunta, porque tem aquela sua decisão paradigmática depois para a gente desenvolver. Minha não, nossa, da sétima Câmara. Pro bem e pro mal, pro bem e pro mal. Relatoria do Luciano. A gente fala sobre ela. O julgamento antecipado da lide, que a gente tem que lembrar sempre, isso é uma premissa do CPC anterior,
É uma regra, tá? O julgamento antecipado da lei, sempre que possível, quando não houver dilação probatória, é uma regra. O juiz tem que... Isso é o protagonismo do juiz na condução do processo. Ele tem que fazer isso, ele tem que julgar antecipadamente a lide que estiver em condições de julgamento. Não pode ser... O normal não pode ser, eu vou esperar, nem quero prova, mas vou mandar fazer. Se não tem que fazer prova, julga, né? Então, o julgamento antecipado a gente tem que pensar com mais seriedade em relação a ele. A valorização dos precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, né? A nossa obrigação enquanto magistrados de respeitar os precedentes dos tribunais superiores. A gente pode discutir horas sobre quais são os vinculantes ou não naquele rol lá do 927, mas ainda assim, se o STJ é a Corte de Uniformização da legislação infraconstitucional do direito federal, a gente tem que seguir. É claro que, em alguma medida, a gente pode até fazer alguma provocação e até desafiar a própria Corte a rever algum posicionamento dentro de uma interpretação possível e naquilo que não for vinculante, mas, em regra, né, se o STJ não é uma terceira instância, a gente tem que seguir, temos que sinalizar para as partes no curso do processo as orientações dos tribunais superiores, aquelas orientações que o juiz segue, até para fomentar um acordo. E mais uma ferramenta do processo é a autocomposição, né? A busca pela solução adequada do processo, que se fala muito hoje na mediação, e sobretudo na conciliação e sobretudo na mediação. Então, fomentar também esses institutos, que a melhor solução é sempre aquela que as partes conseguem chegar através de mútuas concessões. Podemos falar do IRDR, podemos falar do IAC, julgamentos repetitivos, que não são uma novidade, já estavam na reforma do Código anterior, mas continuam no Código atual, inovação IRDR e IAC, como formadora de precedentes vinculantes nos tribunais locais, compartilhando com os tribunais superiores a missão de formar precedentes vinculantes. As medidas executivas atípicas, é tão difícil o processo de execução, né? Você consegue uma decisão a duras penas e depois levá-la a efeito. Então, as medidas executivas atípicas realmente me chamam a atenção. A gratuidade de justiça é um tema que sempre me incomodou muito. Não a gratuidade em si, mas da forma como ela é concedida, às vezes indiscriminadamente. E o CPC vem com a gratuidade de justiça parcial, a possibilidade de parcelamento, então torna, a meu sentir, ainda mais excepcional a gratuidade integral, realmente para aquelas pessoas físicas ou jurídicas, mas sobretudo as físicas, que tenham real estado de insuficiência econômica, quase de miserabilidade, para o seu próprio sustento, da sua família. Podia citar aqui também horários recursais, como uma forma de desestímulo dos recursos deliberadamente infundados, sem chance, aquela dupla finalidade que o STJ usa, que não é só remunerar o trabalho do advogado em grau recursal, mas também evitar recursos sem chance de acolhimento e negócios processuais. Se eu pudesse citar alguns aí, algumas novidades do Código, negócios processuais, eu confesso que nesse tempo de vigência do Código eu nunca vi, só vi em evento. Só vi em debate na doutrina, na prática eu nunca vi. Então também, mas é fundamental entender o negócio processual. A gente nessa live aqui, como são vários temas, a gente não pode, e não é uma aula, né, é um bate-papo, a gente não pode esgotar esses temas, mas o estudo do negócio processual é fundamental. Nós temos aqui professores fantásticos sobre essa matéria. Eu cito aqui o meu professor e amigo, Antônio do Passo Cabral, que trata muito desse tema, já conversamos várias vezes, Fred Didier, enfim, tantos outros. É importantíssimo o estudo desse tema. Luciano, só fazer um parênteses aqui, estou vendo muitos amigos aqui, advogados, magistrados, embargadores, saudando, inclusive, a Vossa Excelência, então é uma alegria para essa ter esse público aí tão qualificado. Eu não consegui acompanhar aqui, que eu fechei o meu canalzinho aqui. Eu não fechei, mas eu não consigo ver, as linhas vão entrando aqui, eu não consigo acompanhar. Mas quem tiver aí, tiver aparecido, eu vi o Flecha aí, abraço pro Flecha, Rafael Oliveira entrou aqui agora. Tem muita gente boa. Sérgio Coelho, grande Sérgio. Saudações rubro-negro. Bom, Luciano, posso destrinchar então um pouquinho todos esses pontos que você, nessa visão panorâmica, deu aqui no início? Vamos embora. Se der tempo, vamos embora. Vamos lá. Eu optei aqui, no que você falava, eu ia pensando, né? Eu queria falar um pouquinho da tutela de evidência, né? Eu, como advogado, ao menos lá no escritório,
toda a petição, por exemplo, alegações finais, se o juiz não já tiver dado a tutela no início, eu peço a tutela de evidência para lhe dar na sentença com base naquele inciso 4, que é quando o réu não consegue colocar dúvida razoável, né? Justamente para tirar o efeito suspensivo da apelação. Você acha que a tutela de evidência, você como desembargador, está sendo pouco utilizada pelos advogados? Como é que você tem visto esses julgamentos no tribunal? Tem muito agravo chegando, enfim, a própria apelação discutindo tutela de evidência concedida na sentença? Não, Marcelo, infelizmente não. É um dos temas que a gente falou no começo, um pouquinho antes. A tutela de evidência é uma ferramenta, né? É aquela tutela provisória, ela dispensa a prova da urgência. Até pode haver alguma urgência, mas, enfim, às vezes é pressa da parte, né? Não é aquela urgência no sentido processual, mas, sobretudo, aquela forte probabilidade do direito. É quando você se depara, por exemplo, com, na hipótese do inciso 2º, com uma tese vinculante, um julgamento repetitivo, e aí não há dúvida, o juiz tem que considerar a tutela de evidência porque já há um precedente vinculante. Não tem sentido você esperar o transcurso do processo, às vezes 2, 3, 4, 5 anos ou até mais, para que você reconheça o direito quando já há um precedente vinculante. Então, mas ainda assim, eu não sei se por desconhecimento ou se existe alguma antipatia em dar logo o direito de plano, porque é muito curioso. Nós estamos acostumados com a tutela provisória de urgência. Então, quando você dá esse rótulo, esse nome, todo fica ok, mas a evidência causa um pouco de espanto. Não, a evidência, já estou me comprometendo demais com a minha solução. Bom, comprometa-se com a sua solução. Eu não vejo nenhum problema com isso. Se você está convencido, se você bate o olho, e qualquer um de nós que tem algum tempo de estrada já no direito, seja como advogado, defensor, procurador, magistrado, enfim, tem muitas e muitas causas que a gente bate o olho no início, você já vê se tem direito ou não. Você pode ali, é claro, ter uma questão ou outra que você precisa investigar, mas até em relação à quantificação de dano moral, por exemplo, de situações corriqueiras de relação de consumo, os colegiados, os tribunais já têm a sua jurisprudência formada, inclusive em relação ao valor, nós todos sabemos disso. Né? Nós sabemos, é só aprovar um nexo causal, em muitos casos, e você já sabe o resultado. Então, por que nós vamos fazer uma investigação, às vezes, que vai durar anos, se nós já sabemos, ou já antevemos, qual será o resultado daqui a 2, 3, 4 anos? Então, que se conceda logo a tutela. Então, nesse caso, do inciso 4, esse menos ainda, porque diz lá, quando a petição inicial for instruída com prova documental, é suficiente dos fatos constitutivos de direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Esse é o texto da lei. Se o réu não consegue gerar dúvida razoável em relação ao direito alegado pelo autor, é óbvio que tem que ser concedida a tutela de evidência. Né? A defesa é insuficiente, insustentável. Então você examina aquela questão e fala, mas eu vou ouvir as testemunhas, analisar documentos, mas você já está convencido de que, pela prova documental formada na petição inicial, que a parte tem direito. Então, que jogo antecipadamente ali, e como você muito bem colocou, que se conceda a tutela de evidência na sentença, e ela pode ser pedida incidentalmente no processo. Ou seja, o efeito prático disso é que você altera o efeito do recebimento do recurso de apelação. Ou seja, você pode iniciar a execução provisória. Está no artigo 1012, inciso 5 do CPC. Você entra, concedida a tutela provisória na sentença, a apelação não terá mais efeito suspensivo, legal, ou legis, né? Será só devolutivo, você pode iniciar a execução provisória. E a execução provisória já é, muitas vezes, meio caminho para o acordo. E isso parece bem lógico, né, desembargador? Porque se o juiz está prestes a sentenciar, talvez ele já formou a convicção dele. Então, se o réu não tiver conseguido colocar dúvida razoável, nada mais consequência lógica do que deferir a tutela de evidência no bojo, né, da sentença. Não é assim a tutela de urgência? É uma tutela antecipada, concedida início litis. Ele não confirma na sentença? Na cognição sumária? Então, se na cognição exauriente, que ele já formou convencimento, se naquela causa não houve pedido de tutela de urgência no início do processo, que se conceda, mediante requerimento, é claro, na sentença. Eu vi aqui o desembargador Ricardo Alberto entrando, a desembargadora Flávia Romano também entrando. Dá uma saudação. Ricardo Alberto, ganhou a medalha da EMERG ontem. Flavinha, um beijo para você, querida amiga, do Quinto também.
Bom, destaquei também um outro tema aqui, desembargador. Vamos falar um pouquinho da improcedência liminar do pedido, né, lá do 332. A gente sabe que tem algumas hipóteses, né, e dependendo da situação, o juiz já pode julgar improcedente logo o pedido de cara, né? Só que quando a gente lê os incisos, a primeira pergunta que ao menos me vem à cabeça é: esse rol é taxativo? A gente pode pensar em alguma outra situação que o juiz possa julgar improcedente liminarmente o pedido? E aí, enquanto eu estudava esse tema, eu me deparei com um acórdão de sua relatoria da 7ª Câmara, numa decisão realmente paradigmática, rodou todos os grupos de processo essa decisão. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre ela e sobre o seu entendimento sobre esse rol taxativo ou não do 332. A improcedência liminar do pedido, como você bem colocou, do 332, segundo a doutrina majoritária, aquele rol é taxativo. Se você for investigar, vão dizer que são aquelas hipóteses, aquelas 4 hipóteses do inciso 332. Enunciado de súmula do Supremo ou do STJ, entendimento em RDR ou IAC, enunciado de tribunal local, enfim, são aquelas questões que nós conhecemos, como repetitivo, enfim. Só que se você for examinar, daquelas 4 hipóteses, 2, a meu sentir, caracterizam um precedente vinculante, né? Que seria o julgamento de recurso repetitivo em acordo do Supremo ou do STJ e o entendimento firmado em RDR ou IAC. Você me dizer que enunciado de súmula do Supremo ou do STJ forma precedente vinculante? Não, não forma. O próprio STJ já disse isso nos seus próprios enunciados. Mesma coisa, né, com muito mais razão, seria em relação ao enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Isso também não é súmula vinculante. Uma súmula de tribunal local não gera a obrigatoriedade de aplicação por todos os juízes. Então você já começa a dizer, eu já começo entendendo que no 332 você tem 2 hipóteses vinculantes e 2 não vinculantes. Daí já me dá margem a interpretar o artigo dizendo que há outras possíveis, fora daquelas. Isso, eu preciso reconhecer, não é majoritário na doutrina, mas eu me sinto muito bem acompanhado, e nessa decisão que você cita, a gente pode falar um pouquinho sobre ela, nesse acordo, eu estou bem acompanhado por Fred Didier Júnior, que tem uma doutrina importante sobre essa matéria, um estudo importante, e ele admite a improcedência liminar do pedido em caso de manifesta improcedência. Ou seja, voltando àquela ideia. Mas aí você poderia dizer, bom, se a manifesta improcedência, você dá o contraditório, porque na improcedência liminar do pedido você não tem nem citação. Você mata a ação na cabeça e não houve nem o réu. Se for manifesta improcedência, o melhor caminho, e eu não tenho dúvidas que o melhor caminho seria até esse, é o julgamento antecipado da lide. Você ouve o réu e aí decide. Mas qual é a vantagem da improcedência liminar do pedido? É você reduzir o custo do processo. Você acelera o processo. Você não vai sequer, para o autor, ele vai sequer correr o risco de sucumbência. Então, suponhamos que a parte que era... Eu vou te dar um exemplo recente. Eu até coloquei no meu Twitter isso, que eu fiquei indignado. Eu tive que julgar, depois de 4 anos, uma ação envolvendo relação de consumo de um camarada que entrou no ônibus e o trocador, ou motorista, que é trocador hoje, na minha época tinha trocador e motorista. Eu acho que o cara faz tudo, né? O 2 em 1, coitado. Mas a pessoa que recebia lá o dinheiro não aceitou a nota porque ela estava um pouquinho rasgada. E ele se sentiu no direito de entrar com uma ação, claro, obviamente, sob o palio da gratuidade de justiça, pedindo indenização. Não é lógico, Marcelo, que essa ação dure 4, 5 anos no judiciário. Essa ação tem que ser eliminada, tem que ser extirpada do ordenamento jurídico. Nós temos coisas muito mais importantes para julgar do que isso. Agora, você me dizer que eu tenho que ouvir o réu, porque essa hipótese não está expressamente prevista no 332, eu tenho que abrir o contraditório, e nós podemos até falar do prazo em dias corridos ou dias úteis, né? Vou deixar aqui. Mas isso é um outro ponto. E aí entra na fila de processos, para que dali, aí você faz prova, e aí aquele volume de processo, o juiz acaba, na gestão de gabinete, deixando passar aquilo. Quando você bate o olho naquela petição, se ela chega na sua mesa ou na sua tela, e você se depara com um pedido desse, é para matar na cabeça, para jogar improcedente de cara. É manifesto de improcedência, não tem nenhum cabimento aquele pedido. E você, com isso, você está poupando o próprio autor da ação de uma sucumbência.
Então, por isso que me parece possível a improcedência liminar do pedido em caso de manifesto de improcedência. Quer falar um pouquinho da sua decisão, dessa decisão da 7ª Câmara? Ali foi interessante porque era uma ação civil pública que o Ministério Público apresentou contra o município do Rio de Janeiro para a retirada de oratórios religiosos em praças públicas, ao argumento da laicidade do Estado, da cláusula anti-estabelecimento de religião. Que é um despautério, vamos combinar que é um despautério. Nessa ação, o juiz julgou liminarmente improcedente o pedido, sem contestação, obviamente. O Ministério Público apelou e um dos argumentos era de ordem processual, de que estava fora das hipóteses do 332. Só que, nesse meio, quando vem a apelação, você intima o réu, aí sim, para contra-razões. E, segundo a doutrina que eu citei, do Frei Didier, essas contra-razões do réu, elas têm um caráter também de contestação, de defesa. Então, em segundo grau, você poderia, já tendo ouvido o réu, decidir a lide. E não faria sentido, nesse caso, que nós anulássemos a sentença, porque era isso que se pedia no recurso, né? Era a anulação da sentença por violação ao 332. Aí você veja, num caso desse, você imagina você tirar todos os oratórios religiosos das praças públicas do município do Rio de Janeiro. É claro que isso não tem nenhum cabimento. Mas será que, em nome dessa taxatividade do 332, eu deveria anular uma sentença, sabendo que o resultado final do processo seria exatamente aquele, ou seja, a procedência do pedido, para que ele intimasse o município, para que ele contestasse a ação, para dizer o que ele já havia dito em contra-razões, não é verdade? E, a partir dali a alguns anos, dar uma nova sentença, dizendo a mesma coisa, só que em julgamento antecipado da lei. Faz sentido isso? E, numa situação dessa gravidade, a sociedade ficaria esperando o resultado de um processo desse, todos esses anos, quando se poderia, de plano, mostrar que ações sem nenhum cabimento, ações esdrúxulas, pedidos, que não tem a menor chance de acolhimento, é razoável que eles fiquem no sistema há tanto tempo? Então, eu penso que não. Eu acho que eles têm que ser eliminados de plano para que a gente tenha tempo de julgar com seriedade os demais. Eu estou de acordo, acho até que eu vi aqui o professor Rodrigo Becker, diz que também sustenta exatamente isso, então você também está desacompanhado. Grande Rodrigo, Rodrigo é meu professor do Twitter. Quem não segue o Rodrigo Becker, tá mal. Léo Gramasson, grande juiz do nosso tribunal, grande amigo. Saudações, amigo. Entrou aí agora. Pessoal. Bom, Luciano, agora um tema aí, vamos lá, meio espinhoso, porque até ontem eu estava vendo uma live do Alexandre Câmara, do professor Câmara, e ele falando que é um dos piores artigos do CPC 942. Eu concordo. 942. Eu também. No início lá, do código, muita gente escrevendo chamava o 942 dos embargos infringentes cover. Dizia que era uma cópia dos embargos infringentes, mas a gente sabe que não é, né? Uma técnica de julgamento. Eu queria te ouvir um pouquinho e saber o seguinte. Você acha que essa técnica do 942 acelerou o processo ou não se comparado aos embargos infringentes? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte. Como é que está isso no TJ? Depois eu vou te contar, depois de você falar, eu vou te contar uma experiência minha recente que me deixa um pouco preocupado. Tá, vamos lá. Marcelo, o 942 é um dos piores artigos do Código, sem dúvida nenhuma. Ele foi colocado às pressas no Código. A ideia foi de eliminar os embargos infringentes, principalmente dentro da ideia de que os embargos infringentes, a pretexto de qualificar a decisão a partir do voto vencido, de ampliação do debate por outro colegiado, ainda que isso contribuísse para uma melhor decisão, isso gerava um custo na razoável duração muito elevado, de mais de ano. Então se entendeu que não faria mais sentido. E aí se entrou com a ideia do 942, que você colocar mais 2 do próprio órgão para completarem o julgamento em caso de divergência. Só que o artigo, como ele foi colocado no Código às pressas, ele foi mal concebido, ele foi mal pensado, ele é ruim. E aí dá margem a inúmeras interpretações, é igual o Neston. Tem 1000 maneiras de preparar Neston em 21. Os tribunais inventam o tempo todo, e aí é difícil até para o próprio STJ delimitar
e já fez isso algumas vezes, mas vai ter que fazer tantas outras. Então, me parece que o melhor caminho hoje, eu já não pensei assim, tá? Mas hoje eu penso assim, o melhor caminho é a eliminação, a revogação do artigo 942, que é uma reforma legislativa do Código, quando vier. Eu acho que nós, no Brasil, nós supervalorizamos o voto vencido. Sabe, voto vencido é voto perdedor. É uma tese que não vingou. Pronto, você não conseguiu convencer a maioria. Ponto final, vida que segue. Agora, nós valorizamos em demasia o voto vencido, supervalorizando, e aí dá margem para a adoção da técnica do 942, e com isso se perde tempo de processo. Eu não vejo utilidade, eu acho que nos embargos infringentes ainda havia uma qualificação maior da decisão. Por quê? Porque há uma tendência, especialmente nos tribunais locais, alguém vai me dizer, não, você falou um absurdo. Talvez. Mas eu vejo, pelo menos no meu tribunal, as turmas, as câmaras de cível, no geral, são muito homogêneas. Né? O pensamento, né? Eles são geralmente, sobre determinados assuntos, sobre a maioria dos assuntos, então não há tanta divergência. Nós sabemos quem são os votos para um lado e votos para o outro. Então, dificilmente há uma virada de posição. Né? Então, quem pensa, por exemplo, que em determinada situação há um dano moral, concede. O outro não entende que não cabe, não concede. Mas nós sabemos quem é quem, não é verdade? Então, quem pensa de uma maneira vai votar daquele jeito, quem pensa de outra vai votar de outra. Dificilmente vai haver a alteração. Isso não acontecia nos embargos infringentes. Por quê? Porque o voto vencido, a questão era deslocada para outro órgão. Então, era uma outra composição, eram outros julgadores. Então, era um novo olhar no processo daquela questão. Então, como no 942 a questão é reanalisada pelos próprios integrantes das turmas, que julgam o tempo todo juntos, né, já se conhece essas posições. Então, acho que atrapalhou. E mais, teve um problema de logística processual também. Há tribunais, os TRFs, que só tem 3 integrantes em sua composição. Então, para o 942, eles têm que marcar uma nova sessão convocando. E nem sempre os outros 2 estarão disponíveis. Então, às vezes, tem que chamar um, depois chamar o outro. Sempre lembrando que o 942, para completar o julgamento, são 5 e não são 4. São 2 novos julgadores, em caso de julgamento não unânime, devem se chamar mais 2, para que haja possibilidade de inversão do resultado. Mas nem isso é pacífico. Há tribunais que entendem que basta mais um, se formar 4-1, 3-1, acabou. Não, eu vou te contar agora a minha experiência. No TJRJ, 2 semanas atrás, eu só vou preservar o número da Câmara Civil, mas era uma apelação civil, 2-1. Estava 2-1 para mim, e aí o presidente então chama, né, falando, olha, diante da divergência, eu vou aqui inaugurar o 942, vou abrir a técnica de julgamento. Tinha mais um desembargador só na Câmara. Ele foi, votou e fez 3-1. O presidente foi, anunciou o resultado, falou, por maioria, deu-se provimento ao recurso. Aí eu pedi pela ordem, falei, excelência, para mim, eu quero mais é que acabe esse julgamento logo a meu favor. Mas eu estou preocupado em dar uma nulidade, porque o 4º jogador já votou sobre o viés do 942. E o artigo 942, como a gente sabe, fala que devem ser convocados julgadores, no plural. 2. Né? Então, com um 3-1, resolve matematicamente, mas você desconsidera que o 5º, que tem que participar, poderia vir com um argumento aí da cartola, um argumento de prescrição ou qualquer coisa do tipo, pudesse mudar o resultado todo. Mas a Câmara passou por cima e falou, não, tá 3-1, não tem como mudar o resultado, e concluiu, encerrou o julgamento. Então, sabe-se lá se no STJ agora vai anular tudo para poder voltar, para poder ter mais uma sessão para colher o voto do 5º. Então, assim, não sei se você vem acompanhando essa divergência entre as próprias câmaras do TJRJ. Eu acompanho sim, mas não é a melhor solução, porque isso é uma questão de matemática elementar, como diz o Alexandre Câmara. Se a lei fala que serão convocados novos julgadores no plural, aí é uma questão de interpretação de texto, julgadores em número suficiente, aí vem a matemática, para garantir a inversão do resultado inicial, ou seja, se está 2-1,
você precisa de mais 2 para fazer 3-2. Ou não é isso? Se você chamar mais um só, você no máximo vai conseguir empatar. Pode ficar 2-2 ou 3-1. Agora, você vai dizer, mas uma Câmara chamou mais um, está sacramentado. Não está, como você bem colocou. O quinto julgador, ele pode trazer, por exemplo, a existência de um precedente vinculante, num julgamento repetitivo. E isso alterará dramaticamente o voto dos demais, até porque a proclamação do resultado só ocorre após a conclusão do julgamento, após o ouvido último. Então, todos podem rever seus votos. Não há um encerramento do julgamento no 2-1. Então, o último a julgar, ele pode trazer, como você bem colocou, um tema de prescrição, por exemplo, ou deserção do recurso, enfim, uma série de questões de tempestividade do recurso que os outros não perceberam. Uma questão de ordem pública. E aí alterar o resultado. Então, mas, em suma, eu acho que, pelo que eu vejo no meu dia a dia, o número de aplicação, né? A aplicação do 942, ele é maior em relação aos embargos infringentes, em relação ao código anterior. Eu via menos, eu até gostava dos embargos infringentes, mas reconheço que eles somavam um tempo demasiado ao processo. O 942, eu acho que ele tem muita utilização e pouco resultado, ou seja, resultado no sentido de inversão do resultado inicial. Então, penso que é um artigo que pode perfeitamente ser revogado numa futura reforma do processo civil. Eu estou de acordo. Eu já conversei muito, saudar o professor Alexandre Câmara aqui. Eu mesmo já conversei muito. Grande Câmara, já foi citado, mestre. Não, sempre que eu tenho uma dúvida, eu recorro a ele também. E ele falava exatamente isso, né? Aliás, ele tem um artigo que eu acho que já publicou na Repro, exatamente criticando o 942 e alertando para essa incompreensão de alguns tribunais que estão parando o julgamento quando já faz o 3-1, né? Deixando de colher o quinto voto. E aí, só para fechar esse ponto, desembargador Luciano, tem uma pesquisa, certamente você já viu, que foi uma pesquisa empírica coordenada pela professora Fernanda Pantoja, nossa amiga, que ela fez essa comparação do 942 com os embargos infringentes. E a conclusão... Flávio Leone Siqueira, querido amigo, peladeiro da G5. Até meu time de pelado está presente hoje aqui na sua live. Olha que prestígio. Que maravilha. Pelada é boa, adoro jogar um futebolzinho também. Bom, e aí nessa pesquisa, a conclusão, entre outros fundamentos, foi o seguinte: a técnica do 942 acontece 4 vezes mais do que os embargos infringentes. Ou seja, 4 vezes a hipótese se instala, né, se comparado com os embargos infringentes. Por outro lado, em 30% desses julgamentos do 942, acaba se demorando mais do que os próprios embargos infringentes. Por quê? Porque não tem os 5 julgadores, tem tribunal que tem que convocar, tem pedido de vista no meio, e aí você imagina, né, a loucura que é. Mas é um ponto sensível. A Fernanda Medina, querida amiga, brilhante professora e advogada, eu conheço a pesquisa ali, nós conversamos sobre ela, até fiz parte das pesquisas, das entrevistas, e sem dúvida, nos embargos infringentes, Marcelo, nós temos um caminho seguro. A gente podia até questionar essas questões de se eram úteis ou não, mas nós sabemos exatamente o que fazer nos embargos infringentes. Na maioria das vezes, sim. No 942, não. Porque ele é tão mal elaborado que, por conta dessas questões de interpretação infinita e de composição dos tribunais, a dificuldade de você ter os 5 ali presentes, ainda mais em tempo de pandemia, né? Ainda mais em tempo de pandemia. Então você acaba causando um retardo no processo muito maior. Eu vi também aqui o nosso amigo Luiz Felipe Salomão Filho, também prestigiando a live. Grande, abraço, grande Felipe. Conversamos ontem, bom te ver. Bom te saber que você está aqui entre nós. Luciano, 5 anos já aí, vamos de código, e aí, assim, eu tenho uma inquietude que é sobre essa questão da contagem dos prazos, né, em dias úteis e em dias corridos. Hoje, já tem aí um período de maturação. Você acha que essa transformação em contagem para os dias úteis afeta realmente o tempo final do processo? É prejudicial à tramitação do processo? É isso que impacta ou não? É difícil dizer se é isso que impacta. Eu acho que tem outras questões mais graves. Nós tivemos um tempo, eu queria falar dos vilões do processo, na minha opinião.
Não seria isso. Eu acho que a contagem de prazo em dias úteis não seria um dos vilões do processo no sentido da morosidade. Mas eu reconheço que para os escritórios menos estruturados, com 1, 2 advogados, isso ajuda. Ajuda, dá uma aliviada no fluxo de trabalho. Eu, na advocacia, trabalhei em escritório grande, tive meu próprio escritório, que era menor, então eu convivi com as duas realidades. Não, você deve lembrar, desembargador, quinta-feira publicando, você tem que embargar prazo terça, isso é um desastre. No final de semana você vai trabalhar. Sem dúvida. No prazo exíguo de 5 dias, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar. Então, nesse sentido, melhora. Mas o que, ao mesmo tempo, me causa um certo desconforto é porque houve uma ampliação do prazo. No rigor, houve uma ampliação de todos os prazos, onde eles passam a ser contados em dias úteis. É o mesmo número de dias para efeito, né, de contagem, mas, considerando só os dias úteis, é claro que no tempo isso vai ficar sempre mais... Está somando dias ao processo. E quando você tem um código estruturado no contraditório reforçado, você acaba tendo um problema. Que basta ingressar com embargos declaratórios que você, em regra, se houver a mínima chance de acolhimento àqueles embargos, você tem que abrir vista à parte contrária. E assim sucessivamente, porque nós admitimos, e acho isso um despautério, embargos declaratórios. E se você for abrir contraditório, você vai ficar uns 6 meses, pelo menos, discutindo contraditório e contagem de dias úteis em embargos declaratórios. Então, vejo por dois lados. Eu acho que não é o principal problema do processo hoje em relação à morosidade, mas acho que também causa talvez não fosse tão necessário. Talvez nos embargos declaratórios, o prazo é mais curtinho, sim. Mas, no geral, os prazos passaram muitos de 10 para 15 dias. Né? Então, para esses prazos, eu acho que seria suficiente. Mas, enfim, não é o principal vilão do processo. Eu, como advogado, né, tenho que ser sincero, assim, eu, como advogado, adorei. Né? Eu adoro o prazo em dias úteis. E aí, desembargador Luciano, a gente tem que lembrar daquela frase clássica da professora Tereza Rudalvin, que ela diz: o problema do tempo, né, no Brasil, né, não é de dias, é de anos. A gente não está discutindo se demora muitos dias, está discutindo que demora muitos anos. Então, é óbvio que tem o tempo morto do processo, as antigas prateleiras, agora nessas juntadas de petição. Enfim, tem movimentações do processo que poderiam ser otimizadas, né, com os próprios calendários processuais, negócios jurídicos processuais também, as partes podendo mudar o procedimento. Mas, enfim, estamos de acordo que algum impacto existe, mas não é obviamente, o vilão do processo. E, aliás, por falar em vilão, como a gente só tem 15 minutos aí, esse é um tema que eu não posso deixar de te perguntar. Quais seriam, então, Luciano, esses vilões do processo? Você pode, assim, abordar para a gente um pouquinho o que você destacaria nesse contexto? Bom, sim. Um deles, eu já até sinalizei aqui, seriam os embargos declaratórios. Eu tenho defendido, mas ainda não tive tempo, nem formulei isso para efeito de artigo ou de livro, mas já fiz em alguns eventos uma revisão dos embargos declaratórios. Os embargos declaratórios, nós somos forçados a reconhecer que eles são usados como se fosse recurso de apelação, ou o próprio agravo do instrumento, ou o próprio recurso especial, como o próprio recurso. Então, nós julgamos o mesmo recurso 2 vezes, porque de toda decisão colegiada, ou toda decisão, no geral, vem embargos declaratórios. E se você for abrir contraditório, você vai ter esse cômputo. Então, os embargos sucessivos. Ou você bem elimina do sistema os embargos declaratórios, ou eles deixam de ser recurso e dá ao juiz, em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a prerrogativa de dar um efeito suspensivo na própria petição. Olha, suspende que eu vou examinar de novo. Realmente é um ponto aqui. Mas tira essa figura dos recursos em espécie, óbvio, sempre em reforma legislativa, tá? Não estou sugerindo nada além disso. Ou você limita os embargos sucessivos. Cabem embargos apenas uma vez e apenas contra sentença e acórdão, não dos interlocutórios. Eu acho que isso já ajudaria muito considerando esse universo imenso de processos que nós temos. Se nós entrarmos num processo com 10 embargos declaratórios, nós somos obrigados a admitir que eles foram deturpados. Não tem lógica de você entrar com embargos declaratórios o tempo todo.
Então, acho que temos que ter uma nova disciplina dos embargos declaratórios, ou mesmo eliminá-los do sistema. Tá? Seria o primeiro ponto. O segundo seria o voto vista infinito, que eu chamo. Perdido de vista. Perdido de vista, é isso. A ideia de anos, tem votos de vista que não voltam nunca mais. É uma vista que vai lá para o horizonte infinito. Né? E não se tem aplicação o 940 do CPC, que fala do prazo máximo de 10 dias, podendo o presidente da Câmara avocar aquele julgamento, e se o magistrado que pediu vista não tiver condições de votar, ele convoca outro para julgar. Existe uma certa cerimônia na aplicação, certo não, uma cerimônia absoluta na aplicação desse artigo. Ele entra morta no código. Então, ou se aplica para valer o 940, ou se pensa numa nova realidade para o voto visto, que realmente, em muitos casos, atrasa o processo. Outra ideia é a colegialidade excessiva que nós temos hoje. Aí vão me xingar já, vão dizer, pô, mas que absurdo. Não é isso, eu acho que nós temos que fazer gestão de gabinete. Se nós temos um universo de 100 milhões de processos, você tem que levar para a pauta do julgamento colegiado as questões que realmente mereçam um debate mais aprofundado, dando ao relator, em caso de jurisprudência dominante, a possibilidade de julgar monocraticamente. Como é que é colegialidade? Ele tem um agravo interno. Mas o agravo interno ele tem pouca chance de êxito. Eu demonstro que existe uma questão que tem que ser debatida de maior dimensão, de maior complexidade, uma análise da prova que tem que ser mais bem apreciada. Mas dar ao relator uma maior prerrogativa. Ou nós temos que reduzir dramaticamente o volume. Se nós incluirmos todos os processos em pós-julgamento, aí nós vamos ter julgamentos que vão durar realmente anos para entrar em pauta. E pegando uma carona nisso, seria a ideia errônea de que o STJ e o STF seriam terceira e quarta instâncias. Não são. E isso a própria sociedade hoje, a sociedade civil, aquela fora da comunidade jurídica, acha que todo processo tem que ir para o STJ e para o STF. E, aliás, muitos advogados também pensam nisso. E não é assim, não é para ser. Então, é preciso repensar a nossa organização do processo, estabelecer o filtro de relevância, e eu penso que as cortes superiores elas têm deveriam ter a função de escolher o que elas querem julgar, selecionar os temas que querem julgar, e deixando para os tribunais locais, estaduais ou federais, a missão de analisar, como já fazem hoje, fatos e provas, aplicando os precedentes dos tribunais superiores. Então, uma questão de maior dimensão, ela tem que chegar no STJ, tem que chegar no STF, mas não todas. E esse ponto do filtro da relevância, isso dava uma outra live, né? Só esse tema. Pronto, já faz um teaser para a próxima. E de tudo que eu já Grande Melo Porto, olha, enxugaram o 102 e 105, pleno acordo. Melo Porto Zé Roberto Melo Porto. Uma lenda. Querido amigo. E o melhor livro que eu já li, Zimbadu, sobre o filtro de relevância do STJ, que está aí na boca para ser aprovado, é justamente de um colega lá da UERJ, o Rodrigo Salomão, né, que tem a experiência do pai, enfim, no STJ, e escreveu uma dissertação maravilhosa, e imagino que ele está aguardando, porque assim que for sancionado e entrar em vigor, ele solta o livro. Bom, eu tenho agora uma última consideração aqui, Zimbadu, que é o seguinte, mas a gente está falando de tempo, né, de mecanismos para acelerar o tempo, mas também tem aquela história, né? Às vezes dói no bolso, né? Às vezes a pessoa só muda o comportamento quando alguma coisa atinge ali, tem um efeito pedagógico de uma pena, uma punição, uma penalidade. Como é que você enxerga? Como que essas penalidades do código, as multas, enfim, os honorários recursais, como é que isso pode, de algum modo, também otimizar o tempo de duração do processo? Marcelo, já indo para o final aqui, infelizmente, o tempo está acabando, vou ter que falar rapidamente. Mas as penalidades como mecanismo inibitório de condutas procrastinatórias já não funciona desde o Código passado. Não funcionava naquele e não vai funcionar nesse. Quem quer procrastinar, procrastina mesmo. E sempre sob o palio da gratuidade de justiça. Nós sabemos que as multas não entram, mas enfim. Quem não tem dinheiro, quem não tem condições de pagar, eu não vejo muito impacto em relação a isso. Mas é claro que alguma penalidade, até não pecuniária, ela tem alguma
efetividade. Qual seria ela? A ideia das medidas executivas atípicas, como já fez hoje, como sinalizou a STJ, a suspensão do direito de dirigir, a suspensão do passaporte, no caso daquele que pode pagar e não paga, né? Isso acaba sendo um estímulo a pagar. Porque quem não tem dinheiro, ou quem esconde o dinheiro, não está preocupado com multa pecuniária. Então, é preciso dar mais seriedade à efetivação, à efetividade das medidas judiciais, das decisões judiciais. E um tema que já me ocupei dele é em relação à gratuidade de justiça quando há litigância de má-fé. Eu escrevi sobre isso. Não é, na verdade, para mim, uma condição para a concessão da gratuidade de justiça não é apenas a insuficiência de recursos, mas também a boa-fé. Se houver um litigante de má-fé, eu penso que a gratuidade, que é um benefício que o Estado concede àquela parte, ela tem que ser revogada. Não é possível admitir que aquele que vem a juízo numa lei de temerária ou adultera a verdade, ou enfim, adota qualquer conduta contrária à boa-fé, deliberadamente, que ele seja merecedor de qualquer tipo de favor, de benefício do Estado. Que, na verdade, o processo tem um custo que é compartilhado pela sociedade, por todos nós. Não é pelo fato daquela pessoa ter conseguido uma gratuidade que o processo se tornou... não vai ter um custo. Ele tem um custo que vai ser suportável à sociedade. Então, é para o litigante de boa-fé. Provado nos autos que a parte não está de boa-fé, para mim, é possível a revogação. E alguns dirão, mas isso aí é uma sanção não prevista em lei. Eu digo que não. É a ausência de um dos pressupostos para a concessão do benefício, que é a miserabilidade ou insuficiência de recursos e a boa-fé. Tem que haver esses dois requisitos para que... E não é sanção, são pressupostos para a concessão. Fazendo isso, nós reduziremos bastante o número de lides temerárias e de gratuidade de justiça. E volto a dizer, acho que a gratuidade ela tem que ser integral excepcionalissimamente, apenas para quem realmente está em estado de miserabilidade. Nos demais casos, obviamente, ou o pagamento integral das custas, ou o parcelamento, ou a redução proporcional de alguns atos processuais. Agora, Zimador, só para descontrair um pouco, a gente está caminhando aqui para o final, sobre as medidas executivas atípicas, né? O que eu tenho visto na prática de pedidos, assim, claro, né, tem aqueles clássicos, passaporte, carteira de motorista, cartão de crédito, enfim, penhora até da restituição do imposto de renda, né? Mas tem uns que são muito engraçados, cara. Outro dia, a petição, o cara pediu para o elevador do executado no prédio dele, o elevador não parar no andar dele, o porteiro não recolher o lixo dele. O outro pediu o arresto lá, o arresto do gato de estimação do devedor. Assim, cara, o que mais tem são esses pedidos. Mas proibir de frequentar o Maracanã, jogo do Flamengo. Não, assim, mas vou te falar, tem uma coisa só que me preocupa, porque eu já tive despachando algumas vezes aqui no Tribunal do Rio sobre algumas medidas atípicas específicas, por exemplo, suspensão da conta do Instagram, onde a devedora ficava se exibindo, enfim, tomando champanhe, saindo e tal. E eu já ouvi dizer, não, doutor, mas isso é sanção. Eu falei, olha, não é sanção, eu estou mostrando uma pertinência lógica entre a vida que ela leva, a forma que ela se exibe e o modo que ela se autopromove no Instagram, e eu acho que de verdade vai pressionar a suspensão do Instagram, vai pressionar ela a poder me pagar, ela vive disso, né, desse glamour. Mas ainda há alguma resistência por parte dos julgadores em entender que as medidas executivas atípicas elas podem, nessas situações, surtir o efeito ou serem aplicadas, né, de um modo geral. Você lembra, Marcelo, para concluir em relação à multa, se a parte deliberadamente descumpre a ordem judicial e a multa se torna estratosférica, a jurisprudência diz que a multa tem que ser reduzida. Não é verdade? Então, qual é a lógica disso? Chegou a R$1 milhão a multa. Então vamos reduzir porque ficou muito caro. Olha, você descumpriu a ordem judicial deliberadamente e agora vai pedir redução da multa? Não tem cabimento nenhum. Desembargador Ruboredo entrando aqui, um dos principais nomes das câmaras criminais do Rio de Janeiro. Eu ouço muito do doutor Ruboredo, eu nunca tive com ele pessoalmente, mas eu sei que ele é um craque também. Luciano, para a gente fechar aqui então, dar a palavra para considerações finais
e aí depois eu faço o fechamento. Bom, Marcelo, primeiro te agradecer por estar aqui hoje. Espero que eu tenha atendido aí a expectativa de oferecer alguns caminhos aqui possíveis para acelerar de alguma medida o processo. Não é a solução, claro que não é a solução. Não é isso que vai resolver os nossos problemas de processo civil. Mas eu acho que nós temos que ter uma interpretação, às vezes, um pouco mais olhando para o futuro, um novo modelo de processo civil. A gente tem que se libertar das amarras do passado, do código analógico, do processo físico, e pensar num processo civil mais moderno, uma interpretação um pouco mais ousada de alguns dispositivos, obviamente dentro de uma interpretação adequada e possível. Não é reescrever o que está na lei, não é deturpar o significado da lei, mas há espaço aqui, como nós pontuamos em alguns assuntos aqui, de uma interpretação um pouco mais ousada em prol da efetividade e da razoabilidade e sempre com segurança jurídica e autocontenção. Eu acho que esses pilares do processo, previsibilidade, a gente tem que, especialmente os juízes, tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade na condução e na otimização do processo civil. Eu parabenizo, Dimado, a sua ousadia, né, essa criatividade, vamos chamar assim, criatividade do bem, em você fazer a aplicação de dispositivos de modo a potencializar, né, o sistema normativo, extrair todo o rendimento que a gente consiga dar efetivamente para ter um processo que consiga garantir o tempo razoável, né? Foi uma alegria para a ESA, tá? A live vai ficar salva no IGTV para depois quem quiser assistir. Agradecer todo mundo, todos os amigos, todos os professores, todos os magistrados que participaram. E fechar aqui com uma frase, né, do professor Câmara, que eu acho que sintetiza bem tudo isso que a gente conversou. Ele diz que o processo não pode demorar nem um dia a mais e nem um dia a menos do tempo necessário para produzir um resultado justo. Pessoal, muito obrigado. Foi ótimo. Obrigado a todos que vieram aqui, é uma alegria muito grande. Tá bom? Saudações rubro-negras, cuidem-se. Feliz Natal e bom ano novo para todos com saúde. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.